Meditação: medo da morte. Já tive um tempo em minha vida, em minha meninice espiritual, em que eu pensava que Deus não permitiria que nós os crentes pudéssemos sermos mortos nas mãos do anticristo, pois ele nos livraria por crermos nele e vivermos uma vida santa. Mas esse pensamento é antibíblico e demonstra uma certa imaturidade, pois uma criança tem medo, e vive esperando ser livre pelos pais da morte. Mas os adultos saem pelas ruas, enfrentam a morte todos os dias, e os acidentes e voltam para casa. Mas a criança não pode fazer isso, pois ainda é imatura. Assim somos na vida espiritual, vivermos querendo sermos livres de morrer por Cristo. Por isso não queremos sairmos para pregar onde há perseguição, e preferimos ficar em casa e pregar em nosso país livre. E nos recusamos a crermos que Deus tem prazer em nos vermos sofrermos por Ele, mesmo a Bíblia dizendo, e Pedro capítulo 2, versículos do 19 ao 21, ARC, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Somos discípulos de Jesus e ele nos disse em João capítulo 16 versículos 1 e 2 ARC, tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E também em Lucas capítulo 21, versículo 16, ARC, e até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Então, amados, nós estamos nos preparando como adultos espirituais para qualquer situação. Por esta razão vivemos orando e jejuando para enfrentarmos estes momentos difíceis, pois uma criança nenhuma vida de jejum ela consegue manter. A palavra de Deus nos diz que passaremos momentos difíceis para chegarmos ao céu. Atos capítulo 14 versículo 22, ARC, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nosso amado irmão Paulo também nos assevera em Filipenses capítulo 1 versículo 29, ARC, porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Mas também temos esta promessa que diz, segunda carta a Timóteo, capítulo 2 versículos do 11 ao 13, ARC, palavra fiel é esta, que, se morrermos com ele, também com ele viveremos, se sofrermos, também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, meus amados e muito queridos irmãos, que o Senhor Jesus nos dê crescimento em todos os frutos do Espírito, para que possamos prosseguirmos rumo à maturidade, e a varão perfeito segundo a imagem de Cristo. Devemos termos este pensamento em nossas mentes, se Deus não poupou seu próprio Filho santo e sem pecados, quem nos julgamos sermos diante dele? Romanos capítulo 8 versículo 32, ARC, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes, o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quando diz todas as coisas, isto inclui também a morte. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 versículo 22 e 23, ARC, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós, de Cristo, e Cristo, de Deus.